Quer tirar uma foto dali? Pessoal, olha só. Vamos dar um gás aqui, estamos na penúltima. Estamos todos cansados, mas vamos fazer valer esses minutos finais. O negócio é o seguinte. Essa fórmula aqui, quando eu te apresentei ela meio na marra. Eu te falei que os caras começaram a arremessar a carga elétrica dentro do campo magnético. Às vezes a carga elétrica passava reto. Às vezes ela ficava presa no MCU. E às vezes ela girava no movimento helicoidal. Te mostrei que quando o ângulo era 0 ou 180, a força era nula. Por isso que a gente desconfiou da presença do ângulo na fórmula. Ou seja, os cientistas foram fazendo esse teste, variando o campo magnético, variando carga, variando velocidade, variando o ângulo entre campo e velocidade, e desenvolveram essa fórmula. Essa fórmula é conhecida, ela é derivada a partir de uma lei que na faculdade vai ser conhecida como lei de Biot-Savart. Aqui no ensino médio, como a lei de Biot-Savart é diferencial, não dá para apresentar, então já vem essa fórmula aí, a fórmula da força eletromagnética, como se ela tivesse vindo da Bíblia, do além. Então tu vê assim, ó, tu tem que aceitar ela aqui no ensino médio, não dá para eu deduzir ela, lamentavelmente. Mas é intuitivo, né, cara? Se eu aumento o poder do ímã, aumenta a ação do ímã sobre a carga, né? Se eu aumento o valor da carga, aumenta a ação que ela sofre. Se eu aumento a velocidade, aumenta a ação da força. E aí tem uma explicação. Porque carga elétrica em movimento gera campo magnético. Quanto maior a velocidade, maior o valor dessa intensidade de corrente elétrica. A partir dessa fórmula, eu peguei e desenhei um fio imerso em campo magnético. Usei a fórmula da intensidade de corrente elétrica, usei a fórmula da velocidade, substituí nessa equação e encontrei uma outra fórmula. Um vestibular como o do ITA não forneceria nem essa, muito menos essa. O vestibular da UFSC geralmente fornece as duas. Mas eu não duvido um dia uma questão discursiva, o cara fornecer essas três e pedir para tu mostrar, chegar na fórmula do Bill, que nem eu fiz para vocês na aula passada. Esse já é um nível tipo de questão top, tá, cara? É um nível de questão que só a galerinha rata mesmo de sala de aula, que vai lá e sai fazendo exercício durante o recreio, que mata. Então, né, se o teu caso não é medicina na UFSC, relaxa, não é essa questão que vai te tirar da UFSC, não é? Mas tem uma outra coisa que eu quero fazer agora. Isso aqui é campo magnético gerado por quem? Por fio reto ou espira? Fio reto, porque tem pi. A espi não tem pi. Lembra do macete tosco? Tu vê, né, cara? Às vezes mesmo com macete a gente acaba se esquecendo como é. Porque tem que praticar sempre um pouquinho. Isso aqui é solenoide, são várias espiras, lembra? Essa é fácil de reconhecer por causa do N. É o número de voltas do solenoide. Espira, fio reto, solenoide. Tudo bem? Supondo que tu aceita que essa fórmula, junto com essas duas, gerou a fórmula do Bill. Supondo que tu aceita que um fio reto gera campo magnético de acordo com essa equação. Então pensem comigo. O que é isso aqui? É um fio reto. Pode ser um canudo. No caso aqui é um fio. Fio condutor. Vamos botar aqui então. Pronto. Tá vendo? De cobre. E o outro de alumínio. Certo? Só para não achar que é o canudo. Então, ó, cobre e alumínio são materiais que a indústria usa para fios condutores. Tudo bem? Eu vou pegar esse fio de cobre e vou fazer uma corrente I1 passar para cima nele. E vou fazer uma corrente I2 passar para cima no fio de alumínio. O problema é que corrente elétrica gera... Tu concorda que esse fio vai estar gerando um campo magnético em cima do fio 2? Como é que o primeiro, para onde aponta o campo magnético gerado pelo fio 1 em cima do fio 2? Pra ele, assim, né? Mas aí Vai sair pela direita. Vai sair pela esquerda. Pra dentro? Sim. Pega com a mão direita. Beleza? Ali a direita está entrando no quadro. Aqui a esquerda está apontando para vocês. Aqui está apontando para lá o campo magnético. São linhas de campos circulares, lembra? Para dentro do quadro. O campo magnético que o fio 1 gera em cima do fio 2 aponta para dentro do quadro. Não é assim que a gente representa? E vou chamar de B1. B1 porque foi gerado pelo fio 1 em cima do fio.
Essa fórmula do Bill é para quê mesmo? É quando um fio está dentro de campo magnético, não é? O B é o valor do campo, o I que passa pelo fio, e o L é o tamanho do fio. Vamos chamar de L, então, o tamanho desses fios lado a lado, L. Agora fixa nesse fio. Esse fio 2, se eu quiser calcular a força elétrica atuando nele, seria através da fórmula do Bill, não é? Mas como é que eu calculo o campo magnético em cima dele? É a fórmula gerada, que calcula o campo magnético gerado por fio reto, né? Esse B, eu teria que substituir por aquilo ali, ó. Seria μ0 vezes que I? O I, 1. Porque o campo magnético gerado, o B1, foi gerado pelo fio 1. Quem está gerando aquele falso ímã ali é o fio 1. Então é o I1 aqui dentro. Calma que ainda não foi aquele I, tá, gente? Aquele I não foi ainda. Sobre 2 vezes π. Tu concorda que o raio da linha de campo aqui seria a distância entre os fios? Aqui teria uma linha de campo aqui, né? Circular, né? É isso aqui a distância, o R, né? Concorda comigo? Eu vou chamar de D para ficar bonitinho. Pode ser? A distância entre os fios. Quem é esse I? Essa sim é a corrente que passa no fio que recebe a força, I2. L é o tamanho dos fios. E qual é o ângulo entre o I e o B? Qual é o ângulo entre o I e o B? O B está apontando o campo magnético para dentro do quadro, né? E o I está apontando para cima. 90 graus, seno de 90, 1. Então, seno de 90 vai ficar 1. Então, se eu quiser algum dia calcular a força elétrica entre dois fios, a fórmula é essa aqui, ó. Parece uma fórmula do além, né? Mas não, ó, tem o I1 e o I2, claro, vai importar a corrente nos dois fios. Eu tenho que saber o tamanho dos fios, faz todo sentido. E claro, quanto mais próximos os fios estão, mais um sente a presença do outro. E o que será que acontece se eu fizer a dedução no sentido oposto? Dizer que quem está gerando o campo magnético é o fio 2 em cima do fio 1. Tu entendeu? Eu digo que aqui tem um campo magnético gerado por aquele cara. A única coisa que vai mudar é que aqui vai ser I2 e aqui vai ser I1, como a ordem dos fatores. A dedução pode ser feita de qualquer lado. Beleza? Certo? Mostrando uma dedução honesta. Tu vê um vestibular mais top lá pro norte do país, ele jamais forneceria essa fórmula. Ele forneceria talvez a do Bill e essa aqui. E exigiria que o aluno substituísse uma dentro da outra. Não é pedir muito e mudar uma fórmula dentro da outra. Certo? Mas é muito raro na nossa região pedir dedução. Então a gente tem que saber aplicar essa fórmula. Eu duvido que tu não consiga colocar os números ali. Só se a matemática básica estiver muito apodrecida. Mas o pior é tu saber se os fios se atraem ou se repelem. Como? Como saber se os fios se atraem ou se repelem? Regra da mão direita. Regra da mão direita, sabe? Tem aquele dedo, né? Certa força, parabéns. Não estou xingando ninguém, fiquem tranquilos. Apareceu, né? Deu vontade, deu vontade. Na próxima, de repente. Mas não estou xingando ninguém, é a força. É a força. Aí aqui. Engraçado, mostra pro pai depois, tá? Se não gostou. Não tem problema. Quem é aqui? Velocidade. Agora eu tô ficando orgulhoso. E aqui? Isso. Aí aqui, ó, brinca de arminha, lembra? Bum, bum, bum. E aí o cara vem aqui, deixa eu ver, a velocidade das cargas, indo pra cima, tudo bem? Campo magnético pra dentro. Olha quando é que vai ser a força. Esse fio está sendo empurrado para cima desse. E esse? Isso, se esse é atraído por esse vai ter que ser atraído por ele. Vamos garantir? Campo magnético, peraí. O campo magnético lá entrando ou saindo? Saindo, né? O B gerado pelo fio 2 é saindo. Ó. É o B2. Tudo bem para vocês? É o B2. Regra da mão direita modificada agora. Arminho, bum, bum, bum. Dedinho do gatilho. Corrente para cima. Campo magnético apontando para vocês. Olha a força. Quando as correntes têm mesmo sentido, os fios... Quando as correntes têm sentidos opostos... Fechou. Fechou. A nossa corrente é o que mesmo? Alternada. Quando eu pego um fio na tomada e engato numa lâmpada, a corrente elétrica está num fio e no outro assim, ó, indo e voltando. Certo? Então as correntes são sempre opostas, ó. Certo? Estão sempre se repelindo os fios.
Tá? Então, tu pegar dois fios com corrente muito alta e deixar próximo um do outro solto, eles vão começar a ir para um lado e para o outro, à medida que a corrente oscilar. Então, o fio tem que ser bem preso nas situações mais drásticas, porque o fio pode ser jogado para um lado em função dos efeitos eletromagnéticos ali em volta. Pois não. Pois então, se tu deixar ele se movimentar, vai ocorrer realização de trabalho. E isso, parte da energia elétrica, seria convertida em energia de movimento. É o motor elétrico. O motor elétrico é isso. Eu enrolo um monte de fio ali e boto um ímã permanente. O ímã gerado pelo eletromagnetismo interage com o ímã, certo? E a coisa começa a girar. Eu fui dar uma aula particular para uma aluna de 9º ano, do nosso concorrente aqui do vizinho. E, cara, eu fiquei impressionado com a maneira como o professor está introduzindo física no fundamental. Ele está dando aulinhas já que seria do ensino médio para a gurizada do fundamental. E aí ele fez um trabalhinho lá para criar um motor, obrigou a gurizada a criar um motor elétrico. Eu fui na casa da menina e ela estava lá com um pouco de dificuldade. Cara, assim ó, eu te juro, eu e ela em 30 minutos nós fizemos um motor elétrico. Pegamos fio esmaltado, pegamos uma garrafa como molde, enrolamos o fio esmaltado que tu compra aqui na esquina, certo? Várias vezes. Peguei durex e prendi essa solenoide, tudo bem? Resumindo, eu fiz algo assim de fio esmaltado, ó, e amarrei com durex aqui. Isso aqui é o próprio fiozinho. Peguei a lixeirinha da mãe dela, desencapamos aqui, certo? Pegamos uma madeirinha lá na casa dela e com 2 clipes de papel eu fiz um ganchinho aqui e um ganchinho aqui, certo? 2 clipes de papel. Pegamos um ímã de uma caixa de som velha e botamos ali embaixo. Pegamos essa bobina e encostamos aqui, cara, te juro. Fizemos assim, ó, engatamos 2 pilhas grandes aqui. Essa porcaria botou para girar na nossa frente. Cara, seria tão bonito, tu ia aprender tão mais se tu fizesse isso um dia e na internet como fazer motor elétrico, fazer esse mais simples motor, ia ficar tão mais palpável de que corrente elétrica gera. E tu ia aplicar a regra da mão direita na tua solenoide e tu ia ver, ó, essa solenoide tem que girar assim pela regra que o senhor ensinou. E ela vai girar no sentido que a regra manda, aplicando, sabendo onde é que é a força, entendeu? A corrente elétrica, o campo magnético é o teu ímã, tu vai descobrir para onde é que a espira vai ser empurrada pelo campo magnético. É muito legal. Seria muito legal, seria a melhor das tarefas. Em vez de repente até de fazer as contas, fazer um motor elétrico. Certo? Meia hora tu gasta em casa com um tutorial na internet, deve gastar uns 10 reais. Quando eu vou pedir fio esmaltado pro cara, eu falo, quando é que quer? Porque esses caras trabalham com assim, 100 metros, 200 metros. Ah não, eu queria uns 2 metrinhos. Ele pega do chão lá numa bobina que sobrou e ele dá pra ti, cara. O ímã da bobear, tu vai num reformador de alto-falante, tem nessa rua também? Reformador de alto-falante. Não tem alto-falante quebrado aí? Um ímã quebrado? Daqui, ele te dá. Aí tu vai pra casa sem gastar um puto, tu faz a coisa. Sabe que é muito legal. E tu vê um motor feito por ti girar. Deve a gente usar pra alguma coisa? Pois é, se nós quiséssemos, nós teríamos que fazer mais dessas aqui e colocar em vários ângulos diferentes, fazer tipo... Né, seria assim a figura. Sim, teria uma aqui, teria outra aqui, tá vendo, passando por lá. Ficaria quase um novelo de lã. Quando a gente abre o motor elétrico, o que a gente vê lá dentro? Um monte de fio enrolado em várias posições para aproveitar o campo magnético melhor. Para ficar efetivo, para funcionar de verdade, para a gente botar alguma coisa para girar em casa, nós teremos que deixar ele muito mais poderoso, certo? E aí entra a parte técnica. E aí a parte técnica não está na faculdade não. A parte técnica, por exemplo, a VEG descobriu um ângulo específico para fazer um enrolamento que deixa o motor mais econômico. Ele não vai botar no jornal, descobriu uma nova maneira de enrolar o fio. Sacou? Eles vão guardar 7 chaves, só os técnicos da VEG vão saber disso. Aí um cara vai olhar, pô, esse motor da VEG tá gastando muito pouca energia e rende muito. Eu vou desmontar um. Ele desmonta um e vê, puto, nunca enrolei o fio desse jeito, vou copiar. E vou enrolar. Tu vê como a indústria é sacana nesse aspecto, né? Um querendo copiar a ideia do outro. Nada se cria, tudo se copia. Certo? Pessoal, será que dá tempo de eu fazer uma pelo menos dessa? Então a tarefa mínima. Olha a tarefa mínima aí. Tarefa mínima desta aula seria página 98, ela tá bonita, hein? Página 98 é a tarefa mínima para discutir essa história de fios elétricos se atraírem ou se repelirem. Eu falei sobre o que está escrito na página 96. A física E da apostila é o que mais falta, mas eu acho que semana que vem, apesar de a gente só ter 2 aulinhas, né? Já dá pra gente se encaminhar, vai ficar só faltando um exercício ou outro. Estamos quase lá. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos e façam exercícios, meu Deus do céu, senão eu não posso dar aula direito. Falta um.